Que é quando você não tem mais autoimagem, você não se identifica com mais nada, você não acha que é algo, você acha que não é nada. Você se olha no espelho e você não se reconhece. E daí eu fiquei mais uns 3 meses nesse estado, assim. Porque tudo que sobe desce, né? Então a euforia foi um pico de euforia e logo em seguida teve uma queda muito drástica para uma depressão profunda, né? A depressão, exatamente. Mas aí você estava com seus pais, né? Morando com seu pai, com a sua mãe, né? Fazendo esse tratamento. Meus pais cuidando muito bem de mim. É um período, você falou, 6 meses, né? Eu voltei para minha primeira infância. Um período de abstinência também, né? Deve ter sofrido a questão da abstinência, da falta da droga também, né? E foi um período de limpeza, né? Não só uma limpeza do corpo, mas uma limpeza espiritual também, né, Felipe? Sim. Eu lembro que daí quando estava depressivo, minha mãe chegou com uma caixa de livros, assim, uma caixa de livros, dos livros que eu lia na adolescência, assim, sabe? Que entre eles estava Hermann Hesse, Aldous Huxley, Carlos Castaneda, e daí ela falou para mim escolher algum para mim ler, e ela ia ver se podia ler, se eu poderia ler aquele livro, e daí ler, se me distrair um pouco, porque eu voltar a fazer algo que eu amava antigamente, porque eu não amava mais nada, eu não queria nem existir mais, eu queria me anular, suicídio total. Então ela me trouxe essa caixa de livros, e daí olhando aqueles livros, um livro me chamou a atenção, que era um livro que eu tinha abandonado porque eu achei muito difícil na época, que era O Crime e Castigo do Dostoiévski, né? Sim. E o Dostoiévski, para quem não sabe, ele era um cristão católico ortodoxo, né? E o livro do Crime e Castigo, ele fala sobre um crime de um personagem que se acha superior aos outros e por isso ele pode matar, porque ele se acha superior aos outros e o que ele está fazendo é um bem para a sociedade, matando aquela usurária idosa, pelo um bem maior que é os próprios estudos, o dinheiro para se formar. E daí, só que depois de matar ele sente um remorso enorme, uma culpa enorme, ele começa a olhar em retrospectiva a vida dele, todos os atos dele, e conhece pessoas miseráveis e sofrendo uma dor enorme. Só que daí no final tem uma lição católica, entendeu? Tem uma coisa católica muito forte, que é a questão da redenção e da culpa. Tá? E aquilo foi maravilhoso para mim, porque eu falei, cara, o catolicismo é interessante. Por mais que seja ortodoxo naquela questão ali, o catolicismo é uma coisa interessante. A descrição das igrejas, a descrição da fé da prostituta, etc. A igreja dos pecadores, isso é interessante. Mas eu deixei de stand-by. O que eu queria era uma resposta para a experiência que eu sentia, que eu estava me transformando, sabe? Então eu comecei a fazer fiz um itinerário de religiões que eu queria conhecer. E eu fui, de fato, conhecer cada religião aqui nas proximidades de Itajaí, que eu tinha conhecimento do local. Então eu visitei um templo, uma casa budista, daí eu visitei um centro Hare Krishna, o Jorei, o Seishonoye, visitei também a igreja protestante neopentecostal, né? E foi uma experiência mais forte para mim, negativa, assim, eu não gostei nem um pouco. Achei que era uma barulheira e uma histeria muito forte. E daí minha mãe me convenceu de ir para o espiritismo. E lá eu fui no espiritismo, logo depois do surto, né? Logo depois da depressão, tudo, eles acreditavam, minha mãe acreditava que eu tinha alguma mediunidade. Então ela me levou para o centro espírita, que seria uma coisa mais maléfica ainda para o meu estado de ânimo, mas ela na hora achou que era uma boa opção, né? Daí eu fui, frequentei, escutei, li os 3 livros principais do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e me convidaram para um desenvolvimento mediúnico. Eu fui, achei esquisito pra caramba, luz verde, gente gritando, gente falando. Eu pensei que eu ia ver gente, de fato, parecendo espíritos materializados, mas não parecia nada, parecia só uma casa de loucos gritando consigo mesmo. E... Você tinha quantos anos, Felipe? Quantos anos eu tinha? Nessa época você já tinha quantos anos, então? Já estava em tratamento e tal? Estava com 18 anos na época. 18.
Uhum. 18, ia fazer 19. O Felipe, daí eu lembro até o momento que eu decidi abandonar o espiritismo, né? Oi? Quando você fala desse aniquilamento, quando você fala do não ser, né, do não existir, do não querer existir, passou também pela sua cabeça a possibilidade de um suicídio real mesmo, físico, de tirar sua própria vida? Parece que travou agora. Espera um pouquinho. Parece que a imagem do Felipe está travada. Ele caiu. Caiu. Pergunta foi forte demais, né? Aí acabou caindo a conexão. Mas a gente já faz ele reconectar ali. Manda uma mensagem para ele, Carol, no WhatsApp, que é só ele clicar no link de novo para ele voltar. Uma vez eu estava dando uma entrevista também para um canal aí famoso, só que era sem vídeo, era só áudio. E aí eu caí, não sabia que tinha caído. E continuei fui falando e não estava no ar. Aí depois os caras mandaram mensagem, pô, caiu, cara, volta aí. Falando, eu parei aonde? Você parou quando você estava falando lá. Ih, rapaz, tão longe, tem que repetir tudo. Né? E às vezes a pessoa não percebe, né? Então é bom avisar já assim, imediatamente, né? Para que a pessoa possa voltar. Enquanto isso, tem um comentário, tem 2 comentários ali, tem um comentário da Dona Elaine e um comentário da Isabelle. Tinha o do padre ainda, o padre lá do tempo do parafuso ainda. Nós deixamos passar. Sou tão insignificante quanto um parafuso. Agora ficou meio fora do contexto, mas a gente estava falando sobre parafuso, a filosofia do parafuso. Parafuso, e isso. O padre falou que ele é insignificante. Nem é nada, não. Isso aí é só porque ele é humilde, né? E aqui, Dona Elaine. Dona Elaine é mãe do Felipe. Tá explicado. É só a mãe. Ela sente orgulho, né? Uma mudança maravilhosa. E a Isabelle, eu falo. Não sei o que ela está falando. Vai ver porque a gente está falando e ela está assistindo e ela vai falar para ele que ele caiu. Ela vai falar isso mesmo. Vai avisar para ele que ele caiu. Você está vendo como a entrevista está boa com o Felipe, né? Então, chama mais alguém. Clica lá no botão compartilhar e manda nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Telegram, manda para as pessoas para eles virem assistir também, que o pessoal está perdendo, né? Claro que a live também fica gravada, né? Depois dá para assistir. A Vana chegou aí. Quem é a Vana? Vana, será que é a Silvana? Oi, Vana. Oi. Carol e Rodrigo, queridos amigos. Acho que é a Silvana. Será que é a Silvana do Valdir? O Valdir que chama ela de Vana, né? De Vana. É a única Silvana que eu conheço por Vana. Todas as Silvanas que eu conheci... É verdade, gente. É verdade. Às vezes acham que eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Todas as Silvanas que eu conheci na minha vida, a gente chamava de Sil. Todas as Silvanas a gente chamava de Sil. Essa a gente chama de Vana. Ela mesma. Matilda. Aí, muito bem. Seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Saudade, que saudade, viu? né? Muita saudade.